Salve, salve, nação! Eu sou Lila Chaves e esse é o Papo Vitrola. E essa semana a gente vai bater um papo muito legal com Fernando Cláudio, que é Relações Públicas e baterista do Bicho Grilo. Tudo bem, Fernando? E Lila, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com você e toda a turma aí da TV Banqueta. Um prazer imenso, uma honra receber você aqui. Fernando, conta pra mim um pouquinho da sua história, me fala um pouquinho de você. Ô Lila, sou daqui de Nova Lima, nasci aqui nessa cidade que eu gosto tanto. Sou pai do João Henrique, da Helena, casado com a Fernanda, formado em Relações Públicas, muito feliz com minha profissão, muito feliz com as oportunidades que eu tenho tido. E, como você disse aí, baterista do Bicho Grilo também, algo que eu carrego aí com muito orgulho. É uma banda que eu estou desde a origem da banda, desde a nossa formação original, e que é algo que me traz bastante alegria assim, no meu dia a dia, e que é bem bacana poder compartilhar com vocês um pouco disso aqui hoje também. E, gente, eu tenho que falar que eu puxei a sardinha um pouco pro meu lado, né? Porque eu sou muito fã do Bicho Grilo, né? Fã de vocês, na verdade, porque é uma banda de rock and roll 100% e os caras de uma humildade sensacional. Fernando, eu ia te perguntar sobre essa questão da origem do Bicho Grilo, se você era o primeiro baterista, você já me respondeu, né? E desde o início da formação. Não é nenhuma questão possessiva não, tá? Sou o primeiro e o único baterista, assim. Os demais que me desculpem, mas é pura brincadeira. A gente tá nesse movimento aí, não só do rock, o movimento da música é um movimento onde que a gente se permite muito ter essas experiências aí com outras bandas, outras pessoas tocarem, mas eu tô com o Bicho Grilo desde 1997, quando a gente montou a banda. 97? Era uma época que a banda era eu, o Thiago Gresta no contrabaixo, o Cristiano Zanini na guitarra. E hoje a gente está aí já numa formação que já tem um tempo que nós temos tocado, que é com o Joe Garden nos vocais, o Maicon Nunes na guitarra e o Leonardo Lopes no contrabaixo. Mas o baterista, o nome lá é o mesmo, é o Fernando Cláudio. Desde Agora sempre. Me conta, como é que foi começar a tocar bateria, escolher esse instrumento? A questão de tocar bateria foi algo de... É muito interessante isso, né? Naquele momento, assim, a impressão que se tinha que era a vontade de fazer parte de um grupo. A gente tinha um grupo de amigos que andavam muito junto, aí tava o Cristiano, tinha o Deilson também, filho do Dinilson, e tinha uma ideia de montar uma banda, e nessa banda que foi sendo conversado, Lila, não tinha um baterista. E na época ali eu falei assim, poxa, eu toco bateria, sendo que eu nunca tinha nem chegado perto de um instrumento desse. Você nunca tinha tocado e falou que tocava? Tocava. Aí depois disso eu falei, então vamos marcar um ensaio. Nessa de marcar um ensaio, eu tive que correr atrás para comprar uma bateria. Comprei a bateria, começamos a fazer alguns ensaios, e aí hoje a gente vai se descobrindo como que a música, né, por si só, a bateria, ela é uma oportunidade de você se conectar com outras pessoas e muitas vezes com você mesmo, né? Sim, claro. Eu vejo que durante os shows, durante os ensaios que nós temos, assim, é uma oportunidade da gente poder comunicar, falar, da gente ser muito além daquilo que a gente troca, no dia a dia. Exatamente. Né? A banda é uma troca. Exatamente. Vira uma família, né? Praticamente. Me sinto um privilegiado de poder tocar um instrumento e estar num grupo com pessoas que eu considero até para além dos amigos, assim. Quando a gente vê os filhos do Michael, já participando com a gente do movimento, a Milena, um trabalho muito bacana dentro da parte artística, o Caio já tocando bateria também com a gente, isso é legal demais, isso é uma oportunidade bem bacana. Imagino que o Gael, um dia aí, o filho do Léo, ele vai estar participando com a gente nisso também, a Sarinha, cheia de energia, igual ela tem lá, filha do Joe e da Silvana. Então a gente trata todos ali como filhos, sobrinhos, assim, irmãos. Vai vir uma nova era de músicos aí, né? Assim a gente espera, porque eu acho que se a gente tem algum papel nesse planeta aqui, é a gente preparar para que as novas gerações tenham melhores condições que a gente para poder aproveitar, né? Eu posso falar isso um pouquinho de experiência própria, né? Porque lá em casa, Fernando toca guitarra e eu me atrevi, né, a fazer... Não digo que sou cantora, né? Sou vocalista de uma banda. Claro que ela... E a gente criou Ian nesse sentido, né? De tentar envolver ele com a música. Todos eles são seus... Ainda são muito crianças, né? Sim, o João tem 11 e a Helena tem 8, né? Então a gente tentou envolver mesmo o Ian nessa coisa da música. E não só do rock and roll, que ele escolhesse o estilo que
que ele queria fazer. Mas a gente percebe que as crianças, quando são envolvidas em qualquer tipo de arte, né, são adultos diferenciados. Né? A música, ela traz ali uma oportunidade diferente de se relacionar com outras pessoas, Sim. sabe? É o dizer sem usar as palavras, muitas vezes, é a questão de você ter a atitude ali na frente. A música, ela é um ambiente que te permite isso. E eu acho que quando uma criança, ela já começa desde cedo a ter acesso a esse tipo de coisa, ela se torna mais sensível e ela é mais facilmente, ela consegue ter a empatia, Sim. se enxergar no outro. Essas são questões muito importantes, assim. Acho que uma cabeça que se abre à arte, aí nós estamos falando da música aqui, que é o que nos cabe, mas de uma forma geral, uma cabeça que se abre à arte é uma cabeça dúvida. Preparada não para o mundo somente o de hoje, mas para o mundo futuro também. A gente tem visto as formas de arte muito sendo muito importantes hoje, muito relevantes, né? O teatro, a dança. Totalmente. A filha do Michael é dançarina, né? Ela dança. Milena. Exatamente. Né? É muito bonito de ver. A gente já teve aqui no programa também um ator que sensacional, né? A arte modifica mesmo. Agora, Fernando, me fala uma coisa. Como é que você está vendo a música hoje em dia, num contexto geral? Eu acho que a música ainda tem um espaço muito importante de ser, aí mais uma vez, aí, sem, correndo o risco de ser repetitivo, de ser uma forma de comunicação que chega a uma grande maioria das pessoas, às vezes uma única mensagem entendida de formas totalmente diferentes. Mas assim como todos os aspectos, né, da contemporaneidade, eu vejo que a relação ela tem sido uma relação muito superficial. Então, se em alguma época se falava em escutar um álbum para entender todo o contexto ali, hoje a gente fala em escutar fragmentos de uma música feita em fragmentos de 30, 40 segundos, e aquilo ali é absorvido, aquilo ali é consumido. E eu, assim, aí é uma visão de alguém de uma geração anterior, eu vejo isso como uma perda de você não conseguir chegar no máximo que aquilo ali pode te oferecer. E ainda existem grandes iniciativas, grandes criações sendo feitas, mas me preocupa que se a gente não tiver um trabalho muito bem feito com a formação da plateia, um público que esteja ali em busca de algo qualificado, nós vamos ter cada vez produções menos qualificadas, que é essa resposta que se espera muitas vezes, assim. Ainda tem esperança. Tem. E ainda a gente ainda escuta bons lançamentos, assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito ainda de buscar bandas novas para a gente ir ouvindo e conhecendo. Mas é um momento em que, de fato, a superficialidade e o imediatismo, eles são adjetivos muito constantes no dia a dia dessas pessoas, assim. Então, eu acho que a forma de consumir música, a forma de se relacionar com música, ela hoje não permite o máximo do aproveitamento, igual tínhamos na nossa época e provavelmente em épocas anteriores ainda maior. A gente fala desse imediatismo e de 20 segundos, né? Antigamente a gente comprava um CD ou comprava um vinil e você ficava ansioso para escutar tudo, né? Hoje eu não sei se isso é uma coisa que a mídia está impondo muito, mas as pessoas estão lançando uma música, 2 músicas, não se lança mais um álbum inteiro. Eu acho que é uma diferença, assim, dos tempos, sabe? Eu tento evitar o julgamento do que é melhor, do que é o pior, porque é natural a gente sempre achar que aquilo que é nosso, assim, a gente vê como uma nostalgia que traz essa análise. Mas a forma de tudo ser produzido, ela foi mudando. Se você parar para pensar, antigamente, para gravar não era nem vinil, antes do LP, por exemplo, para gravar cada uma daquelas mídias, você tinha que tocar repetidamente. Então você colocava uma orquestra para tocar, você tinha ali 10 gravadores, você saía dali com 10 discos. Para gravar aquilo ali 1000 vezes, você tinha que fazer aquilo diversas vezes. E, por exemplo, a gente como público, consumidor, você comprava um vinil, era chegar em casa com aquele plástico, você abria aquele plástico, você tem aquela capa, aquela experiência toda, você tinha uma interação. Um encarte. Era maravilhoso, né? Não, era fantástico, porque era até muito CD mais que escutar mesmo, música. Né? CD até também CD. chegamos até essa oportunidade. Né, o CD para ver ali a letra das músicas, para ver a capa, a foto, quem saiu na capa, né? E aí você pensa, olha o modelo criativo, por exemplo, que você tinha uma limitação de tempo muito determinada para um LP. Você passa a ter uma determinação, uma limitação de tempo um pouco maior quando você vai gravar em outras mídias como um CD, por exemplo.
E hoje, que você não tem limitação de espaço, as pessoas buscam gravar uma ou duas faixas, e às vezes em questão de segundos, assim, igual nós falamos. Eu vi outro dia uma frase que fala que toda limitação ela é inspiradora. E ela de fato é, na hora que você está de frente a uma questão que te dá uma necessidade de você fazer ali, naquele espaço, naquele tempo, algo que você espera que vai chegar às pessoas, você faz com maior zelo, sabe? E aí, talvez esse possa ser um momento assim que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, com um aparelho celular, ele é capaz de ali produzir uma música e já lançar aquela música. Sim, com certeza. Talvez essa falta de zelo no processo criativo, ele gere uma grande quantidade de músicas onde que a gente começa a identificar, aí mais uma vez, eu no meu lugar aqui de onde estou, com mais de 40 anos, assim, saudosista, de identificar que a grande quantidade, ela impacta para uma menor qualidade do que a gente está escutando. Você fala qualidade de gravação mesmo? Ou você fala qualidade de letra, de harmonia? Eu acho que de uma forma geral, você costumava ter alguns trabalhos feitos de uma forma muito bem cuidadosa dentro dos estúdios para que você tivesse ali uma produção com uma qualidade... Assim, era importante você ter aquela textura na música, todos esses pontos. Hoje o que é mais importante é você já lançar a música. Mais uma vez, a questão do imediatismo, ele vale muito, sabe? O que é visto hoje como qualidade, a questão do prazo, ela bate com uma frequência muito maior do que, de fato, o conteúdo que tem ali para ser discutido. E nesse ambiente, veja só, aquele que produz uma música de qualidade é um cara que consegue, de fato, se sobressair, porque tem tanta coisa acontecendo e ali ele vence. E tem um ponto que é muito legal do que nós temos hoje na contemporaneidade. Nesses tempos de hoje... Veja que a questão da distribuição, ela não está na mão de poucos mais. Hoje a gente você consegue fazer assim, uma maior amplitude para isso. Isso é um momento muito interessante, sabe? Você não precisa ter o contato de uma Sony, por exemplo, para que você possa fazer isso. Então, são novos tempos. Né? Antigamente a gente via, né, que as bandas, os músicos, ficavam dentro do estúdio dias, né, horas... para fazer um álbum, né? Demorava aí uma quantidade enorme de tempo para lançar um álbum. E hoje em dia isso já é mais tranquilo, né? Mais fluido. Assim, dependendo do que for, eles não precisam nem se encontrar. Exatamente. Para que isso possa acontecer. Eu não falo nem que é uma questão de tempo. A questão de tempo e espaço hoje, ela já não tem uma relação muito grande com uma produção musical. Uma pessoa em cada canto do planeta, em cada momento, ela pode estar ali fazendo a sua produção de uma faixa de bateria para que um outro faça de contrabaixo, o outro faça de cavaquinho, o outro faça de algum tambor. E ali você tem a música. Ou às vezes uma única pessoa faz tudo isso de uma forma muito interessante. Junto. Eu queria que você me respondesse como é que você está vendo essa imagem disso tudo, assim, na sua opinião. Embolei? Na sua opinião como relações públicas. Mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações.
Quando a LBV ligar, diga sim. Estamos de volta! Gente, eu tô rindo aqui porque eu fui falar de relações públicas, que é um assunto, né, que a gente fala de imagem, de comunicação, e eu até embolei aqui, Fernando. Sem problema. Me conta, como é que você vê dentro das relações públicas essa imagem, não só da música, da arte em geral? Eu acho que a gente volta, e não tem como ser diferente, a gente volta em como que a relação das pessoas, não somente com a música, mas entre elas também, a gente tem identificado uma relação muitas vezes superficial e imediatista também. E isso, para a função do relações públicas, ela é um ponto muito importante de observação, porque você precisa começar uma estratégia pensando em como que você vai estabelecer um relacionamento de uma instituição com as pessoas, considerando que aquela pessoa nem sempre vai ter o interesse de manter uma relação nesse ponto, e nem o interesse, nem condição. Muitas vezes a atenção dela ela flui com uma velocidade muito grande. A minha preocupação é muito na relação humana, do quanto que a gente acaba perdendo isso, o quanto que esses laços, e aí a gente começa a perceber que a formação de grupos, elas são formações muito mais por temáticas do que talvez assim por uma localização geográfica. A pessoa vai formar um grupo porque ali tem um grupo de pessoas que têm uma ideologia similar à dela. Opinião, né? E aí pode ser uma pessoa que mora aqui, uma que mora na Coreia, outra na Indonésia e a outra no Acre e assim por diante. E antigamente não. Você fazia isso por uma questão geográfica. Então você tinha numa mesma pracinha uma pessoa que acreditava no A, acreditava no B, acreditava no C, ela estava ali naquela mesma pracinha e tinha que se relacionar, mesmo tendo opiniões diferentes. E hoje a gente começa a criar, que é o que são chamadas bolhas. Você vai criando as bolhas e essas pessoas elas passam a ter uma menor experiência de opiniões contrárias, o que dificulta muito para que essas pessoas possam se desenvolver. E essa é uma dificuldade. Que quando... Você acha que isso pode... É o que está causando, às vezes, tanto desentendimento hoje em dia, tanto com as empresas, quanto vizinho com vizinho, por exemplo? Eu vejo. Eu acho que essa é uma das razões porque as opiniões elas estão muito fortes, muito concentradas e com pouca abertura para aquilo que é diferente. E, para além disso, é aquele ponto de que toda relação ela passa a ter uma característica muito mais superficial e como que eu disse, assim, muito fluida, né? De começar e terminar muito rápido, assim como é a relação com a música que a gente citou no primeiro bloco. Então, diante de um cenário desse, qualquer posicionamento é um posicionamento muito próximo de você ser cancelado por algum grupo. E aí, o que começa a acontecer, Lila? Diante do medo de ser cancelado, a gente começa a ter posicionamentos que são posicionamentos blasés, assim, posicionamentos muito plásticos, né? Maria padrão... vai com as outras. Isso! E às vezes não é nem só Maria vai com as outras, é aquele posicionamento que ele não demonstra tendência. Então, não briga por um ideal, né? Quando você está dentro do seu grupo, você vai lá e se posiciona, porque dentro daquele grupo o que você fala está valendo. Mas quando você vai falar com uma plateia de uma forma geral, com o público de uma forma geral, você fala aquele mínimo, o que não contribui muitas vezes para uma discussão mais rica. Assim. Você percebe isso aqui na nossa região, com a empresa que você trabalha? Essa é uma percepção geral, sabe? Que tem. Eu acho que Nova Lima ela não está fora disso aí de forma nenhuma. E esse tipo de preocupação é uma preocupação de fato que todo mundo precisa ter. Eu tenho um privilégio de trabalhar numa empresa que é multinacional e essa é uma preocupação em todos os países onde nós somos presentes, porque essa é uma tendência mundial. E esse é um desafio que se impõe à profissão de relações públicas, de como comunicar com valor, gerar valor a partir daquela comunicação, sem colocar a instituição que você está ali trabalhando para ela em cenário de risco, sabe? Sim. Então, esses são pontos, assim, eu acho que a segmentação de comunicação, ela é uma estratégia a ser pensada. Vou direcionar essa comunicação para esse público, essa para esse público, que não é algo tão novo. Mas na hora que você faz isso, você evita fazer a comunicação do todo. Sim. Sabe? Esse é um ponto muito interessante que a gente precisa evoluir nesse processo. Me fala um pouquinho da rotina de um relações públicas. Ô Lila,
O Relações... é muito legal. Poxa, eu fico feliz demais você ter me convidado, porque falar da questão da rotina do Relações Públicas, no meu caso, eu identifico muito com o meu dia a dia. Eu acredito muito fortemente que as boas relações são o grande motivo da gente estar aqui. Sim, de construir claro. As boas relações. Que para ter boas relações você tem que ter um ambiente propício para isso e você tem que estar disposto a essa questão. O Relações Públicas é aquele que pensa toda a estratégia de um negócio a partir de um relacionamento de forma intencional, mais uma vez, estratégica, com os públicos que vão causar interesse. Então, se você vai pensar alguma coisa voltada à imprensa, você não vai responder à imprensa sobre uma pergunta que foi feita. Um Relações Públicas pensa, como que eu vou traçar um plano de relacionamento com a imprensa? E aqui dali é para quando ela te demandar, quando ela não estiver demandando, quando você tiver demanda com ela, porque é um relacionamento. Como que eu vou pensar num relacionamento com os vizinhos à minha unidade industrial? Isso aí não é somente no momento que você precisa dar algum recado. O relacionamento ele tem que acontecer o tempo inteiro. Assim como a base das relações humanas ela precisa ser pensada, você não vai bater na porta do seu vizinho somente no dia que você precisar, Sim. porque assim se não se constrói uma relação. Você tem que pensar nisso na relação de instituições e as pessoas também, sabe? Então, Entendi. O papel do Relações Públicas é pensar de forma estratégica o relacionamento junto a todos os públicos da empresa, para que isso faça com que a empresa, a sua atuação, ela soe mais legítima e ela seja identificada dessa forma aí pela sociedade. Falar, mas ouvir também, né? Essa é uma troca. Essencial. Né? Porque aí, vamos lá, o Relações Públicas é uma pauta dentro da matéria de comunicação. Sim. E uma comunicação, para ser uma comunicação eficiente, ela tem que ser frequente. Sim. E ela tem que ser uma comunicação que ela permite essa troca. Ela tem que ser legítima. E mais do que isso... Isso muda de acordo com cada comunidade, com cada grupo? Eu acho que a base... Ela é a mesma, mas a forma de fazer você tem que considerar isso aí de uma forma diferente para cada um dos grupos, assim, do que você está falando. Entendi. Se a gente for pensar somente em comunidade, a forma que você vai fazer um plano de relacionamento com aquela comunidade que é vizinha da sua operação é uma, com aquela comunidade que está um pouco mais distante é outra, e mais, você tem que identificar. Porque dentro de relações públicas, e até o que eu estava falando de comunicação, não é só o falar. Você precisa também ter algumas ações que vão te embasar para aquilo, para que não seja somente discurso. E aquilo que você vai fazer, muitas vezes que a gente pode trazer como investimento social, por exemplo, não faz sentido você pensar um mesmo investimento social para uma cidade, por exemplo, como Nova Lima, e você fazer aquele mesmo investimento social para uma cidade como Raposos. Porque são cidades que, embora sejam muito próximas, elas têm as especificidades dela ali. Cada sabe? uma tem a sua dificuldade, seus anseios, as suas habilidades. Exatamente. Né? A questão financeira também, eu acredito, né? São as características que você tem que levar em consideração. E a melhor forma de você fazer isso é você entender que sozinho você não vai ter essa resposta. Tem que conversar. Então você tem que estar aberto para escutar antes de falar. Esse é o grande passo. Fernando, fala para mim um pouquinho como você vê essa questão das redes sociais hoje em dia, nessa questão da comunicação. A rede social, ela, de fato, ela faz o processo de comunicação se tornar totalmente diferente do que se estudava há muitos anos atrás, quando se tinha um emissor de informação e um receptor. É como se a gente pensasse agora que todos dentro de uma rede, e aí para cada rede, cada um desses pontos é uma pessoa, todo mundo ali é emissor de informação e receptor de informação. A rede social, de certa forma, ela torna possível imaginar um ambiente democrático, onde que todo mundo pode colocar sua opinião e receber e ouvir a opinião de todo mundo. Então as redes sociais, ela traz uma dinâmica diferente do ponto de vista de comunicação, e que requer um maior cuidado do monitoramento, de você saber o que você fala, como que isso chega às pessoas. Nós falamos que existem comunidades diferentes, então imagina como existem pessoas diferentes. O que eu falo para você entende de uma forma diferente que uma outra pessoa poderia entender. Você então, concorda comigo que está muito generalizado? Se fala muito igual para todo mundo? Isso existe, mas eu acho que isso está muito atrelado ao evitar o risco quando você se expõe a uma rede social. Quando a gente fala o seguinte, você sai da sua bolha para fazer qualquer comunicação, você está num ponto ali que é de fato um risco muito grande de você ser o cancelado ali da rede, Sim. quando você não está falando com o seu grupo. Então, o que acontece? A mensagem ela passa a ser massificada.
Então você passa a ter uma mesma mensagem para que você não tenha grandes problemas. E olha que legal, daí que surgem, que são as trends. Se tem uma pessoa fazendo, por mais estranha que seja aquilo que aquela pessoa está fazendo, eu vou comer o morango do amor também, vai sabe? Querer comer o morango do amor. Mas por que é isso? É porque tá todo mundo fazendo. Aí você vai seguindo. Em cima daquilo não tem uma crítica. Você não vai criticar uma pessoa que tá fazendo. E você percebe que tá em todos os estilos. Por exemplo, a gente fala de morango do amor, as meninas que trabalham com moda, estavam mesclando essa coisa de fazer lá um guarda-roupa bonito, trocar de roupa e comer o morango do amor. Né? Porque o que é? É o aproveitar o momento e você se expor o mínimo ao risco. Sabe? Aquela primeira pessoa que fez isso, e mais ainda, que é o que eles falam que é o primeiro seguidor, né? Que fez aquela primeira tendência. A segunda pessoa que segue aquilo ali, isso é muito forte. Agora, não podemos ser ingênuos o suficiente de não imaginar que existe ali uma razão para você estar fazendo toda essa movimentação. Né? Por falar em trend, em passar vergonha, né? Me conta uma coisa, já passou alguma vergonha no palco, tocando? Nossa Senhora, diversas vezes. Me conta uma dessas histórias, a gente quer saber, não quer? Não, olha só, esses aí são pontos assim... Por exemplo, eu que sou baterista, uma das questões é baqueta cair, você não tem uma baqueta para voltar a tocar. Essa é uma das condições, assim, que isso costuma ser bem vergonhoso. E já teve um caso também de ser chamado ao palco. Você está lá numa festa, isso costuma acontecer muito. Gostaria de chamar o Fernando para tocar. Você vai, sobe todo empolgado e eles começam a tocar uma música que você nunca ouviu. Aí essa é uma circunstância que você fica até sem saber muito bem, assim. Mas são coisas que a música te ensina muitas vezes, você lidar com essas variáveis, assim, que você tem que improvisar e conseguir sair bem nisso. E acontece muito de você estar indo num show, assim, dos amigos mesmo, da nossa região aqui, para curtir e dar uma palhinha aqui. Isso acontece muito? Acontece muito de eu pedir. Ele pede. Fico do lado. E ele precisa fazer isso? Já aconteceu uma vez, eu assisti no show da banda cover dos Stones, que era It's Only Rolling Stones também. Que eu fiquei o tempo inteiro pedindo, assim. Aí teve uma hora que falaram, vem cá. Eles nem sabiam o meu nome, me chamaram para tocar. Na hora que eu subi no palco, o cara pegou o violão e colocou em mim, assim. Falaram, pode tocar. Eu tive que explicar, eu não sei tocar violão. Eu quero tocar bateria. Gente, ele queria tocar bateria, mas eu acho que ele não soube nem explicar. Você ficou emocionado. Eu fiquei só apontando. Essa foi legal também. São coisas que acontecem no mundo da música, exatamente, né? No palco. O palco é uma coisa assim, a gente não tem muito... Você não tem muita certeza de nada, né? É na hora. Reflete a vida, né? Você não tem muita certeza de nada. Às vezes a gente sai muito satisfeito, mas às vezes também tem uns B.O., viu, gente? Exatamente. Mas a maior parte das vezes satisfeito. É muito bom. Não, o Bicho Grilo, até quero falar pro pessoal seguir no Instagram lá, @banda Bicho Grilo. Bicho Grilo Rock. Bicho Grilo Rock. Segue lá que vai valer a pena, tenho certeza. É isso aí. Fernando, muito satisfeita. Poxa, Lila. Com sua entrevista. Passou rápido, foi bom demais. Que bacana. Aqui, de verdade. Você sabe que eu sou muito fã de vocês, né? Da banda toda, do trabalho que vocês fazem. É uma banda com uma galera, assim, com um nível muito grande e de uma humildade, né? Eu fico muito feliz. Você, Leozinho, o Michael é um sensacional, o Joey com aquela voz. Gente, vocês escutem o Joey cantar, viu? Ele é sensacional. Fernando, obrigada mesmo, de coração. Ô Lila, eu que agradeço, assim, não tem como a gente ser diferente do que humilde numa situação como essa, assim, porque é isso que nos cabe também e é esse que é o nosso papel. E você também, acho que o papel que você desempenha assim, no rock and roll, você compõe o movimento. Eu acho que é isso que o Bicho Grilo faz, que você está trazendo. Você com Lila Chaves e banda faz isso muito bem também. É compor um movimento que demonstra a força disso aí, de uma ação até das pessoas mesmo, em prol de vamos tocar, vamos fazer legal, vamos divertir. Outra coisa, nem só o rock and roll, eu acho que eu estou entendendo agora que o fato das pessoas quererem tocar já é interessante. Totalmente. Sabe? Não precisa ser só no rock and roll. Tem um grupo ali que tá legal, que tá fazendo uma coisa bacana, que tá arrastando uma galera legal, que tem boas ideias, né? Que tá transmitindo boas ideias. É muito bom. É isso aí. Obrigada, Fernando. Eu que te agradeço. Pessoal, Lila. Papo Vitrola, canal 6 da NET, redes sociais da TV Banqueta. Não perde não que ele tá sensacional.